Nós, semana passada, fizemos uma live, onde nós falamos basicamente sobre certificado de calibração. Para quem não conhece, eu sou Thaís, respondo pela Type, e o Caio vai se apresentar e eu vou dar continuidade. Então, meu nome é Caio Andrade, sou do Engenharia Exata, e a gente, semana passada, falou a respeito de o que é calibração, qual a importância da calibração, e ficou para essa semana a gente falar sobre critério. Como é que a gente analisa os critérios que previamente nós viemos a estipular para os nossos instrumentos? É uma fase muito importante, tem muita gente com dúvida, e a gente vai compartilhar agora aqui alguns pontos que a gente já tem bastante conhecimento nisso para vocês. Sim, né? Na semana passada nós falamos sobre esses itens que o Caio falou, que o Caio abordou. Falamos sobre a calibração, quando calibrar, o porquê calibrar, se instrumentos novos devem ser calibrados e por quê. É uma dúvida muito comum no mercado. E todo esse conteúdo, ele está sendo trabalhado para um vídeo que normalmente nós colocamos antes da live da semana, mas infelizmente devido às falhas técnicas que nós tivemos na semana passada, esse vídeo vai sair na sexta-feira com o conteúdo da semana passada. Então já convido vocês desde já, na sexta-feira vai estar disponível tanto na Engenharia Exata, tanto na Type, seja pelo GTV, Face, canal do YouTube, vai estar disponível o vídeo da semana passada, onde nós falamos sobre certificado de calibração. E hoje nós vamos falar sobre o critério de aceitação. E eu queria começar perguntando para o Caio o que é critério de aceitação. Então, a gente chama o critério de aceitação de erro máximo admissível, desvio máximo admissível. Só que o nome mais adequado, né, a gente não pode dizer que é o correto, mas é o mais adequado, é critério de aceitação. Porque você, nessa etapa da comprovação metrológica, é que você define se o instrumento está adequado ou se ele não está adequado para determinado tipo de processo. Então, o critério de aceitação é utilizado para avaliar resultados metrológicos obtidos primariamente em certificados de calibração e faz parte da etapa de verificação metrológica. Só relembrando, para quem não lembra da semana passada, verificação metrológica é justamente a etapa que analisa o resultado de uma calibração. E para você analisar alguma coisa, você precisa de um critério. Tá, Caio, mas e aí? Como que a gente define esse critério? Primeiro, a gente tem que entender que em nenhum momento isso tem uma norma definida. A norma que mais se aproxima da realidade que a gente tem hoje é a ISO 10012. E ela diz a respeito de, em suma, conhecimento do seu processo. Você precisa saber como é que o seu processo, né, aonde aquele instrumento está inserido. Quando eu falo processo, não é nada complicado. É aonde aquele instrumento é utilizado e você saber os limites que aquele instrumento pode ter para que não afete o fim para que ele é utilizado de fato. Né, você tem um processo de fabricação e esse processo de fabricação visa uma qualidade no final, um produto, por exemplo. E aí você tem inúmeros instrumentos trabalhando dentro desse processo. Quando você define o critério de aceitação, você praticamente diz o seguinte para o seu processo. Processo, continue trabalhando tranquilamente, que a parte da medição, pelo critério de aceitação, está adequada. Está, de certa forma, controlada. Então, o critério que eu escrevi aqui, para a gente também saber, é o seguinte. Então, basicamente é o seguinte, não existe norma para o critério de aceitação.
o que existe é um bom senso na área metrológica de que você tem que analisar aonde ele está inserido, como a gente já falou. O critério de aceitação não necessariamente só deve ser atrelado a um certificado, a resultados de um certificado de calibração. Você pode associar esse critério de aceitação e o conceito da definição dele a outro processo que você tem internamente na sua empresa. Por exemplo, você tem uma verificação metrológica ou uma verificação, recorrente de um instrumento e você pode utilizar um critério de aceitação para avaliar se aquela verificação está de acordo ou não. Ou, como a Thaís pode explicar mais na próxima pergunta, a questão da checagem intermediária, que também precisa de um critério de aceitação. Então, com base nessa etapa de avaliação de resultados, você precisa, em resumo, lá no início do processo, definir quais são as análises, quais são os parâmetros metrológicos necessários para aquele critério. É basicamente isso, o que seria um critério de aceitação. Então, aí quando nós falamos de critério de aceitação, nós vamos falar do que a norma diz a respeito, né, do critério de aceitação. E quando nós falamos da norma, nós falamos da 17.025. O que a 17.025 diz sobre critério de aceitação? Porque nós, muitas das vezes, nos deparamos com laboratórios e pessoas profissionais da área que depois que recebem o equipamento, depois que recebem o instrumento, é que se descobre que deveria ter um critério de aceitação, ou que está fora do critério de aceitação, ou que não sabia que o laboratório que mandou não atenderia o critério de aceitação, e aí a gente já entra em não conformidade, né? Por quê? A norma diz no item 6.4, item 6.4 do 17.025, NBR ISE 17.025, versão 2017, no item 6.4, 6.4.1 em específico, diz que o laboratório deve ter acesso a equipamentos, e a equipamentos diz uma gama de coisas, dentre essas instrumentos de medição, que possam atender ao fim que o laboratório possui. Então, ao selecionar equipamentos, ao comprar instrumentos de medição, os instrumentos de medição que a empresa vai adquirir já tem que possuir uma exatidão para o serviço em que a empresa deseja prestar no mercado da metrologia. E aí, um outro item dentro do 6.4 diz que o laboratório deve reter registros sobre os equipamentos. E dentre esses registros, deve ter o registro de critério de aceitação, que seria o quê? O laboratório deve declarar, deve saber, deve conhecer qual o critério de aceitação para aquele instrumento em específico dele. Seja um manômetro, um termigrômetro, um termômetro, o equipamento que for, uma vez que é utilizado para calibração dentro, e aí eu estou focando mais em laboratórios de calibração, uma vez que é focado em laboratórios, focado na calibração de equipamentos, o laboratório tem que definir, deve definir o critério de aceitação para utilização. Só que aí não vai ficar dentro da empresa. Por quê? Havia essa pequena falha entre as versões da norma de que o critério era definido, ok, mas o fornecedor não conhecia o critério. E hoje tem essa diferença. Quando nós vamos para o item, o 6.6 que fala de serviços, produtos e serviços providos externamente, que seria a compra em si, seja a compra de um padrão, seja a compra de uma calibração em um laboratório, o laboratório que vai executar esse serviço, ele tem que conhecer o critério de quem ele está pegando esse serviço. Então, nós, como usuários, uma vez que eu vou mandar um instrumento para calibração em um laboratório, eu tenho que comunicar a esse laboratório qual é o critério de aceitação do meu equipamento, para que ele possa dizer se atende ou se não atende. É requisito, está no item 6.6.3. Qual é o critério em que nós vamos utilizar, além de faixa, como nós já falamos aqui lá na primeira live, né?
falamos sobre faixa de medição, quais são os itens ao mandar um equipamento para uma calibração, quais itens devem ser levados em consideração. E, dentre isso, o critério de aceitação deve ser levado. Por quê? Porque quando você receber, não vai ser algo que vai te assustar. Nossa, recebi algo fora do meu critério de aceitação. Não, porque você já informou ao laboratório qual o critério de aceitação do seu laboratório, qual o critério de aceitação da sua empresa, e o laboratório vai verificar a possibilidade de atendimento. E aí, nós podemos ver que é um item amarrado ao outro, um item em conexão com o outro. Por quê? Uma vez que eu defino o meu critério, que eu comunico ao meu fornecedor, o meu fornecedor diz que não pode me atender, eu já caio para a qualificação de fornecedor, porque aquele fornecedor, ele pode possuir a qualidade, ele pode ter um bom atendimento, mas se ele não atende ao critério de aceitação que eu pré-estabeleço, ele não pode me atender. Então, nós vemos a norma trabalhando em todo momento para que a gente possa fechar o processo, né? Sem ter nenhuma falha. E o critério de aceitação entra nesse todo esse processo. Porque uma vez que eu defini um critério e se eu enviei para um laboratório que não pode me atender nesse critério, eu não fiz a análise do fornecedor corretamente. Então, quando nós falamos da norma, a norma fala de critério de aceitação, seja no item equipamento, seja no item serviços providos externamente, fala em outros itens também, que nós vamos falar mais à frente sobre quando nós não atendemos ao critério de aceitação, como devemos fazer, mas nós não podemos fechar os olhos para isso. A norma diz e a norma nos explica como. Por quê? A gente acaba caindo em risco, nós mitigamos o risco, né? Então, a nossa norma hoje, a 1725, ela aborda muito com uma propriedade a questão do risco. E ao falar de critério de aceitação e critério de aceitação ser comunicado ao meu fornecedor, eu já estou eliminando um risco. Um risco de quê? Desse fornecedor não conseguir me atender. Porque não adianta eu esperar receber o documento, que é o certificado de calibração, para verificar se o laboratório conseguiu atingir ou não. Nós sabemos que tem percalço no meio do caminho. Para isso, as checagens intermediárias são realizadas. E aí elas não são algo que é só para se preencher papel. Por muito tempo, muitos tinham essa noção de que é para preencher papel, é só para simplesmente mostrar para o avaliador, mas não. A checagem intermediária ela é uma ferramenta maravilhosa para que a gente possa ver periodicamente como que está o nosso padrão, como que está o nosso instrumento. Por quê? Uma vez que eu faço a checagem intermediária e eu encontrei algo dentro, já próximo do meu limite, eu estou numa área ou numa região questionável. E que aí eu posso fazer o quê? O meu prazo de calibração, que era para 6 meses posterior, eu arrasto ele para antes, calibro antes para saber se aquele equipamento está atendendo, para saber se o equipamento que eu verifiquei se ele está de acordo. Então, a checagem intermediária é uma ferramenta para que a gente possa verificar se o nosso equipamento está dentro do critério pré-estabelecido periodicamente, dentre calibrações. E se aquele equipamento também está entre as calibrações, respondendo corretamente ao que ele se propõe. Porque uma vez que eu encontrei, se eu deixo uma lacuna muito grande, calibrou, e aí nós sabemos que o laboratório pode definir seus prazos, a norma não diz o prazo de calibração, em alguns casos existem normativa para definir o prazo de calibração, mas tem casos que não definem, então entra o bom senso, as boas práticas da área da metrologia. E aí o que acontece é que entre um espaço e outro, entre uma calibração e outra, se eu deixo de fazer checagem intermediária, se eu deixo de verificar o meu instrumento periodicamente e na próxima calibração eu encontro um resultado fora do meu critério de aceitação, mesmo tendo escolhido o fornecedor corretamente, eu tenho que verificar tudo que eu fiz nesse período. Porque se eu definir um critério de aceitação, ele é para atender a CMC, que nós já falamos em live anterior, que é a capacidade de medição e calibração, que seria o melhor resultado que o laboratório pode encontrar, ou seja, para atender o mercado,
Nós temos questões como, por exemplo, o Caio vai falar com mais propriedade, atendimentos a áreas específicas, né? Onde já existe um critério pré-estabelecido, então os padrões para atender aquele serviço e aquele cliente, eles têm que ter um critério de aceitação e devem atender aquele critério de aceitação. Uma vez que eu não atendi e deixei esse prazo correr, nós vamos ter que verificar o que aconteceu, onde eu posso ter falhado, quais calibrações que eu tenho que invalidar, quais fornecedores que eu tenho que, quais clientes que eu tenho que contactar, quais equipamentos que eu tenho que recolher para calibrar novamente, porque eu não atendi ao critério, então pode ser que eu tenha influenciado no resultado dos meus clientes. E olha a dor de cabeça. Então, por isso que nós trabalhamos mitigando riscos. A norma toda tem girado em torno disso, de mitigar risco, de diminuir a possibilidade de falhas, tanto para que o laboratório não perca credibilidade, tanto para que o laboratório consiga atender com qualidade ao cliente, como se propõe. Perfeito, Thaís. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, Caio. Como posso saber se o fornecedor atende o critério antes de fazer a calibração? Esse foi um assunto bem abordado na nossa primeira live, né? Que está lá no canal, tanto no YouTube quanto está no IGTV, que nós falamos sobre a calibração, né? Como solicitar uma calibração. A diferença de laboratório acreditado e rastreado. Quando nós temos um laboratório acreditado, fica um pouco mais fácil. Por quê? Quando eu vou contratar um laboratório acreditado, eu tenho a ferramenta, que é o site da RBC, que me proporciona saber a incerteza, a CMC daquele laboratório, né? A capacidade de medição e calibração, a menor incerteza que aquele laboratório pode me fornecer. Então, é uma ferramenta mais fácil. Por quê? Quando nós trabalhamos, tem algumas pessoas que trabalham, e o Caio vai falar isso com uma propriedade um pouquinho mais para frente, trabalham apenas em certeza, como critério de aceitação, porque faz correção do erro. Alguns trabalham com erro mais incerteza, mas nós sabemos que erro vai ser em qualquer lugar. Foi isso que nós abordamos na live anterior. O erro que o laboratório A encontra vai ter que ser o mesmo erro que o laboratório C, D, E vai encontrar. Nós podemos ter uma diferença em casas decimais, porque o laboratório A pode ter um padrão que tenha 3 casas decimais, o laboratório B, um padrão que tenha 1 casa decimal. Então, nós vamos ter essas pequenas diferenças, mas nada que um com o outro, um comparado com o outro, não se possa validar esses resultados. Mas quanto à incerteza, se modifica. Então, o laboratório A pode ter investido em padrões ótimos e o laboratório B em padrões razoáveis que atendem ao mercado dele. E isso que proporciona, a ferramenta que nos proporciona conhecer essa incerteza seria o site da RBC, onde ao entrar e ver o laboratório X para pressão, nós falamos que o primeiro passo seria verificar se esse laboratório tem a grandeza pressão. Se ele tem a grandeza pressão, eu abro o escopo dele. O segundo passo seria ver se dentro de pressão ele atende o equipamento que eu quero calibrar, porque pode ser que ele tenha pressão para manômetro e vacuômetro analógico, mas eu queira calibrar um manômetro digital. Então, ele já não vai atender. Se ele atender o manômetro digital, aí eu vou para um outro passo, que seria ver a CMC dele, se a melhor capacidade, se a capacidade de medição e calibração, né, ou a melhor capacidade de medição, como nós falávamos antigamente, se vai ser atendida, se o meu critério vai ser atendido com aquela incerteza. Por quê? Se não for atendido, eu pulo para um outro laboratório. Se for atendido, ótimo, nós podemos mandar para aquele fornecedor. E aí, hoje, uma ferramenta muito boa. Tem pessoas que reclamaram um pouco dessa solicitação do SEGEC. Mas o ForSEGEC 11 e 12, se eu não me engano, que é quando nós montamos o escopo para mandar, ele passou por algumas revisões. E é obrigatório agora o laboratório informar método. O método que realiza aquele serviço. E aí, algo muito bom é que, por exemplo, se eu vejo uma empresa que faz serviço da área de pressão, e ela me informa que faz por comparação direta, eu já sei que ela vai fazer o meu manômetro contra um manômetro padrão. Mas se ela informar que utiliza balança de peso morto, eu já sei,
por ser um método onde eu vou utilizar o conceito primário de pressão, né, de uma força aplicada sobre uma área, de que a incerteza tende a ser menor. Então, essa ferramenta ajuda muito. Ajuda muito a você saber qual método que a empresa utiliza, qual a melhor incerteza que ele pode obter naquele serviço. E uma dica que vale é que existem empresas que possuem tipo um kit que atende a CMC. E existem diversos outros equipamentos. Por quê? O laboratório pode definir, declarar incertezas do valor da CMC para cima, para baixo não pode. Então, se eu não definir, se eu não falar, olha, eu quero, meu critério é tal, ele pode utilizar um padrão usual que não vai atingir aquela CMC do site, porque o laboratório não é obrigado a utilizar os padrões para atingir aquela CMC do site. Por isso que o processo de aquisição é um processo muito importante. O momento de aquisição, o item 6.6 de serviços providos externamente, de análise do fornecedor, de comunicação com o fornecedor, é o ponto mais importante, porque se eu não dizer o que eu preciso, o laboratório que está recebendo simplesmente vai atender da forma que ele acha, nos métodos, nos moldes que ele acha que deve atender. E isso pode incluir a utilização de padrões que não sejam para atingir a CMC. Então, vale muito a pena também reforçar. O meu critério é tal, peço que sejam utilizados padrões para que seja obtido valores próximos. Eu sempre coloco essa frasezinha que dá para entender que o meu cliente entende do que está falando. Porque tem laboratório que acha que o cliente não entende daquilo. Então, vale a pena colocar, olha, eu quero que sejam utilizados padrões que seja possível a obtenção da CMC disposta no site da RBC. Eu entendo, eu sempre coloco essa observação, eu entendo que devido aos desvios de leitura do meu equipamento, pode ser que a incerteza do tipo A influencie de modo que essa incerteza não seja obtida. Porém, a única justificativa para isso seria uma incerteza do tipo A. Do contrário, peço que sejam utilizados os padrões necessários para a obtenção da CMC. Perfeito, é isso mesmo. Porque o laboratório não vai ter justificativa, ele vai ter que utilizar aqueles padrões para a obtenção daquela incerteza do site. E aí nós fechamos o ciclo de quê? De laboratórios acreditados. Porém, ao mesmo tempo, nós temos laboratórios não acreditados. E como fazer isso com laboratórios não acreditados? Eu tenho um laboratório que não é acreditado, eu preciso comunicar a ele qual é o meu critério. E aí eu vou contar que ele me responda, seja por e-mail. Existem alguns laboratórios não acreditados que possuem site, e nesse site eles informam qual a faixa, alguns informam até incerteza, e aí dá para se localizar. Porém, não é a realidade da grande maioria. Se eu opto por escolher um laboratório não acreditado, primeiro eu tenho que garantir a rastreabilidade. E aí nós falamos sobre isso lá na primeira live, né? No dia 21 de novembro, se eu não me engano, onde nós falamos que a obtenção da rastreabilidade não é pedir apenas um certificado de calibração acreditado dos padrões, mas que trouxemos aqui alguns requisitos que o ILAC fala e que está no anexo A da norma, que é competência, incerteza documentada, competência do pessoal, procedimento, método documentado. Então, o laboratório tem que atender uma série de requisitos, ou seja, acaba se atendendo a 17.025. Porém, por escolha financeira ou visão estratégica, não é acreditado. Mas isso não me impede de calibrar. Se calibrado com esse tipo de laboratório, aí nós devemos fazer o quê? Pedir a ele informar o que nós necessitamos e ele vai dar esse retorno, seja por e-mail ou formalmente, seja por telefone, de alguma forma ele vai falar, olha, atendo. Eu aconselho que seja formalmente, que seja por um e-mail ou algum outro meio de se registrar, porque uma vez que ele não te atendeu e se você não tem essa informação de e-mail formal de que ele poderia atender, não dá para se brigar por aquele serviço que foi feito. Então, acho que seria essa a resposta para o Marlon, né? É Marlon, é do canal Metrologia. Ah, legal. Boa noite, Marlon. Alessandro também entrou. Então, seria basicamente isso. Para escolher um fornecedor e saber qual o critério dele, primeiro eu tenho que definir o meu critério.
Tem laboratório que não define critério e quer que o próprio fornecedor defina um Faça critério para ele. esse Primeiro passo é trabalho. definir o critério. O segundo passo é informar esse critério ao fornecedor. De uma forma clara, eu posso já escolher, quando for RBC, eu tenho essa facilidade, como foi falado, do site. Aí volto a dizer que até semana que vem, eu tinha dado um prazo de 15 dias, então até semana que vem eu vou estar lançando um videozinho de como acessar o site, porque tem pessoas que nem conhecem, nem sabem da existência, né, do site da Rede Brasileira de Calibração, que é uma ferramenta maravilhosa para a gente que precisa enviar os nossos equipamentos para calibrar. Então, vou estar fazendo um videozinho de como acessar, como visualizar um escopo de um laboratório e disponibilizando para o pessoal até semana que vem. Perfeito, perfeito. Ok? E aí, Caio, voltando ao assunto, não saindo, mas retornando ao nosso caminho, um questionamento muito grande no mercado seria como que eu posso definir o meu critério de aceitação. Nós começamos falando sobre o que é o critério de aceitação, né? Demos uma pincelada sobre o que a norma diz sobre critério de aceitação, mas assim, a dúvida de todo mundo, não adianta fugir disso, que a dúvida de todo mundo é como que eu defino, como que eu chego a um valor. O valor é X, o valor é Y, como que eu chego ao valor de critério de aceitação para o meu equipamento? Grande responsabilidade na pergunta. Tá, e antes de começar a responder, só me diz uma coisa, você está controlando o tempo, né? Para não acontecer igual a semana passada, que a gente deu aquela... Eu não sei o início exatamente da live, mas eu acho que a gente tem aí em torno de uns 25 minutos. Tá ótimo, vamos lá. Então, como que eu posso definir o critério de aceitação? Então, não tem como a gente falar tudo o que a gente precisa a respeito dessa pergunta, até porque tem cursos aí que levam 8, 16 horas para responder esse tipo de assunto, com toda a propriedade. Mas o que a gente vai tentar fazer aqui é atalhos, passar alguns atalhos que a gente hoje utiliza para que você, de maneira correta e segura, consiga definir os critérios de aceitação para o instrumento que você utiliza, seja ele no laboratório ou em processo. A primeira coisa que a gente precisa entender é aquela que a gente falou na primeira pergunta. O critério de aceitação não é somente um erro máximo admissível, ou uma incerteza máxima admissível, ou uma repetibilidade máxima, enfim. É o conjunto de todas essas informações metrológicas que são primordiais para o meu instrumento. É a mesma coisa que você pensar o seguinte: se esse critério influencia no meu instrumento, no meu processo, ele merece ter um limite. E esse critério que eu falo é um parâmetro metrológico que pode estar dentro do certificado de calibração. Então, você precisa, em resumo, analisar o seu processo, que é o que a gente vem falando direto aqui. Mas eu vou dar agora 4 passos para que você possa começar a ir por um caminho um pouco mais tranquilo, que te dê um pouco mais de luz nisso aí. Primeiro ponto que eu gostaria de falar é averiguar se o seu instrumento ou o seu processo que o instrumento está participando, ele não é um processo que tem uma exigência legal ou tem uma exigência normativa. Por exemplo, exigência legal. Eu tenho a portaria número 1, a ANP, da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. Lá, nessa portaria, eu tenho limites de erro e eu tenho que seguir aqueles limites de erro. Quando eu falo erro nessa portaria, alguns clientes entendem esse erro como sendo a análise conjunta entre o resultado da medição, né? Análise conjunta entre o erro e incerteza. Então eu tenho ali uma exigência legal, eu tenho que seguir aquilo. Se o instrumento é utilizado para aquele determinado fim, ele tem que atender àquela norma. Então esse é o primeiro ponto, eu tenho que olhar isso primeiro.
outro conselho é sobre a análise normativa. Por exemplo, eu sigo a norma 17.025, que diz que eu preciso definir critérios para os meus instrumentos, mas não tem um critério definido. Mas eu preciso ter um programa de calibração, eu preciso analisar o meu instrumento de forma coerente e que ele continue de forma a atender a competência do laboratório, manter a competência do laboratório. Bom, se você analisar dessa maneira, você já tem, acho que 50% do caminho andado, porque você consegue identificar e não precisa necessariamente buscar do processo informações que te dariam um pouco mais de trabalho a respeito de uma análise. É lógico que o que eu quero dizer com isso é que você só olhar o critério que a norma pede e atender não é só o suficiente. Às vezes, você identifica que, além daquele critério definido por norma ou por lei, você precise de um outro critério de aceitação. E eu queria fazer aqui um parêntese do que você falou que eu achei muito interessante. Que critério de aceitação não é só o instrumento, não é só o erro do instrumento, não é só o parâmetro metrológico em si. É também se o instrumento precisa ser calibrado em um laboratório RBC ou não, se ele precisa atender uma determinada faixa, se ele precisa ser calibrado sob determinado método, porque todas essas informações, por mais que elas não tenham lá um limite, que você compara e diz se está aprovado ou não, elas norteiam para que no final das contas, quando você pegue o erro, a incerteza, a repetibilidade, esterese e por aí vai, você tenha os resultados compatíveis. Né? Não adianta nada você falar que meu erro está dentro do meu critério de erro máximo admissível, sendo que a faixa que você calibrou está fora. Então, não tem muito o que dizer. Uma coisa puxa a outra. Então, por isso que você tem que ter cuidado. Eu sugeriria, para quem está ouvindo, que não tem ainda muita experiência nesse processo, que quando pegar a live novamente para assistir, anotar todos esses pontos, porque são pontos muito importantes. Isso daí cai na prova da vida real, entendeu? O que a Thaís falou a respeito do nitidicla 12, eu acho muito importante também. Essa revisão, eu já conversei com alguns amigos que não sabiam que ela tinha sido feita da nitidicla 12. Isso tem prazo para acontecer, para você inserir método. Isso eu estou falando para laboratórios, mais especificamente, que atendem a 17.025, que são acreditados. Então, a live tem bastante insight legal aqui. O segundo ponto que eu gostaria de comentar é: se eu não tenho exigência normativa nem legal, eu vou ter uma exigência do meu cliente. Qual seria o meu cliente? Bom, se eu sou um laboratório de calibração, o meu cliente é quem compra o meu serviço. Se eu sou um setor de metrologia, meu cliente é o meu cliente interno. Às vezes é a fábrica, é alguém do torno, é uma pessoa que vai fazer um teste hidrostático, alguma coisa do tipo. Esses clientes têm critérios para atender. Como você é o agente metrológico naquele momento ali, você precisa saber qual o critério ideal para aquele cliente. Imagina, você começa a fazer uma calibração e seu cliente não requisitou lá o critério de aceitação. Beleza, ele não me solicitou, tá ótimo, estou fazendo minha calibração aqui, beleza. Devolvi para ele. Só que no momento que isso acontece, ele vai inevitavelmente ter um problema no processo dele. Você quer que o seu cliente reclame com você porque você, sendo um agente metrológico, não avisou? Eu acho que isso vai muito mais além do que a gente espera em relação à norma, o que a norma pede ou não pede. Vai da proatividade e da qualidade do seu serviço. Um caso que acontecia muito comigo no setor de metrologia era eu ser questionado porque um instrumento que era fornecido para a fábrica, para determinado tipo de teste, não atendia. Então, o que a gente fez? A gente teve que ir lá no processo e entender qual era a exigência normativa que estava sendo requisitada para aquele processo. Ou seja, eu não sabia que existia aquele processo, aquela exigência normativa, e acabei verificando. Então, ter uma proatividade e não esperar cair do céu o critério de citação. E eu acho importante falar isso porque realmente o que acontece hoje em dia,
né, você tem que realmente buscar o que o seu cliente tem de critério. E a análise vai ser exatamente essa do passo 1. Você vai ver se o seu cliente não atende uma exigência legal ou uma exigência normativa. Um exemplo que eu gostaria de tocar também é, por exemplo, em planta de fábrica, geralmente tem o setor de enfermagem. E nesse setor tem uma balança. Geralmente essa balança é para diagnóstico. E na portaria 236, eu posso estar enganado em relação a isso, eu não sou especialista em massa, tem gente aqui que é, mas se aquela balança é utilizada para fins de diagnóstico, o médico vai lá e pega o valor dela e coloca no relatório dele, aquela balança necessita de calibração periódica, necessita de verificação subsequente, e por aí vai. Então, se você não se preocupar que aquela balança que está no seu controle participa desse processo, é um abraço. Você vai tomar uma não conformidade numa auditoria, você vai tomar uma multa, muitas das vezes, isso daí é importante. O terceiro ponto que eu queria citar para vocês é que se você não tem norma pedindo nada a respeito disso, o seu cliente, o processo dele é super zen, você não tem nenhuma exigência normativa, mas o processo é igualmente importante, o que você tem que fazer é olhar para esse processo, ter o senso investigativo. O processo, o que o processo mede? Qual que é a tolerância desse processo? Então, eu acho que, olhando para tolerância de processo, olhando para o que o seu processo, o processo do seu cliente, ou o processo externo que esse instrumento está inserido, ele está inserido, você vai ter que identificar o quanto o instrumento de medição influencia nesse processo. E é esse limite que é o critério de aceitação. Existem algumas literaturas que dizem que o ideal é que essa tolerância de processo, quando ela é usada para definir o critério de aceitação, ela tem que ser dividida por 4 ou por 10, por um fator de 4 ou 10. Por que 4 ou 10, Caio? Isso significa que 1/4 da tolerância de processo vai ser o seu critério de aceitação. E 1/10 do seu critério, da sua tolerância de processo vai ser o seu critério de aceitação. Ou seja, de 25% a 10% da tolerância de processo pode ser atribuída ao critério de aceitação. O instrumento pode contribuir, vamos dizer assim, negativamente, influenciar ali dentro desse range de percentual. Ah, Caio, eu posso dividir por 3? Não é o recomendado, porque isso já representa 33,3% da tolerância de processo. Posso dividir por 2? Pior ainda. É 50% da sua tolerância de processo é uma dúvida inerente ao seu instrumento de medição. Então, assim, é importante você ter esse cuidado de analisar dessa maneira, indo para o processo e vendo o que o processo mede e qual a tolerância dele. Exemplos práticos, né? Você tem um torno que trabalha usinando peças sob uma determinada cota dimensional. Então, aquela cota dimensional tem que ser respeitada. O que a gente fala de cota é uma tolerância, um intervalo. Então, a pessoa tem que medir lá 1 polegada, mais ou menos 1/100º de polegada, uma tolerância um pouco alta. E aí, esse 1/100º de polegada é 1 polegada mais 1/100º ou 1 polegada menos 1/100º. Então, a tolerância para aquele processo ali é essa. O seu instrumento, ele não pode contribuir mais do que 25% daquela tolerância. É mais ou menos essa análise que você tem que fazer em campo. Tá ok? E uma última análise, a quarta dica que eu daria para vocês é o seguinte: analise o critério de aceitação mediante os requisitos metrológicos em catálogo do instrumento que você está utilizando. Às vezes você não tem essas informações fáceis,
mas você pode utilizar, por exemplo, o catálogo do instrumento lá com relação a qual é o erro máximo que aquele fabricante recomenda para aquele instrumento. E eu vou dar uma ressalva em relação a isso daqui a pouco. Qual que é a repetibilidade máxima, a linearidade máxima que aquele instrumento pode alcançar ao longo de sua utilização. E a ressalva que eu quero fazer em relação a isso é o seguinte: nenhum fornecedor vai chegar e falar que o instrumento dele é ruim. Mas também ele não vai mentir. Só que ele vai colocar valores lá que são valores de fábrica. O instrumento sai com aqueles requisitos, com aquelas especificações. Então é importante que você tenha cuidado em assumir aquele valor. Minha recomendação: faça uma calibração e defina limites, vamos dizer assim, justos para aquele instrumento. Se ficar fora, não tem problema. Refaça o processo. A Thaís vai falar daqui a pouco na próxima pergunta a respeito do que a gente tem que fazer se o instrumento ele ficar fora. Esse processo de análise crítica de certificado, quando você não tem nenhum histórico, nenhum conhecimento, é um processo iterativo. Você precisa mandar para calibrar, já com critério, mesmo que bem apertado ali e semelhante ao catálogo, por exemplo, mas depois da calibração você vai encontrar qualquer real situação do instrumento. E aí você vai, metrologicamente, tendo um bom senso ali para indicar qual é o melhor erro para aquele equipamento, o melhor erro, a melhor incerteza. Bom, esse daqui é o meu limite, isso daqui não vai afetar o meu processo, mas também não vai ser tão crítico a ponto de eu reprovar todos os instrumentos dessa família. Então, basicamente são essas as dicas que eu tenho em relação a critérios de aceitação. Eu acho que são dicas, como eu disse, não são regras, mas o conceito inicial é esse. Você tem que olhar primeiro para onde esse instrumento vai ser utilizado. E sim, você realmente começar a pensar o quanto ele pode influenciar nesse processo. O Marlon, ele colocou aqui, vocês não acham que o laboratório saber do critério de aceitação no momento da calibração tem a possibilidade de conflito de interesse e uma certa pressão do técnico? Você quer responder, Thaís? Posso responder, sim. Quando nós falamos desse fato sobre um conflito de interesse e a pressão sobre o técnico, a possibilidade sempre vai ocorrer. Mas quando nós olhamos para a NBR 17/25, a versão 2017, nós temos lá o item que fala sobre riscos. Item 8.5, não é? 8.5, se eu não me engano. 8.5 fala sobre riscos. E esse item é maravilhoso porque isso é um risco. É um risco que todo laboratório corre. Antes nós tínhamos o quê? Só fazendo uma recapitulada para quem ainda não está trabalhando com a 17/25 na nova versão, ou não conhece, ou está começando a conhecer agora. A versão 2005 tinha um item, não deixava de ter risco. Tinha aquele item lá chamado ação preventiva, né, Caio? Isso. E esse item ação preventiva era isso. O que é uma ação preventiva? Era uma ação em que eu aplico para eliminar ou mitigar, né? Porque a gente sabe que risco não se elimina, risco a gente tem condição de mitigar, de diminuir. Uma potencial não conformidade. É o quê? Não aconteceu não conformidade. Ela é potencial, ela pode ocorrer em algum momento. Era o risco. Só que a gente não tinha essa mentalidade de risco. Então, a gente preenchia 2, 3 folhinhas para dizer que teve uma ação preventiva aí ao longo de 2 anos e apresentava para o avaliador. Essa norma, essa nova... não era eficaz, né? Nem eficiente, nem eficaz. Quando a gente recebeu essa nova versão da norma, causou um pouco de estranheza. Primeiro, porque a gente tinha uma visão separada, o que é qualidade, o que é técnico, 4, 5, e agora a gente vê uma mescla de informações e vê como elas se cruzam de uma maneira incrível. E quando a gente fala de riscos, o laboratório ele pode assumir qualquer risco, porém, ele não pode assumir riscos à imparcialidade.
O laboratório pode assumir outros riscos, ele vai ter que determinar e vai dizer, olha, esse risco eu assumo porque eu não vou tratar, eu não tenho condições e tudo, mas o risco à imparcialidade, o laboratório é obrigado. Aí nós voltamos lá para o item 4.1, do 8.5 pulamos para o 4.1, que é a imparcialidade. O laboratório deve garantir a imparcialidade e a confidencialidade nos serviços em que executa. E aí, esse é um risco que deve contar com o Marlon, a pergunta que o Marlon fez, se tem a possibilidade de conflito de interesse e uma certa pressão do técnico. É um risco que qualquer laboratório corre. E aí, o que o laboratório deve fazer? Identificar esse risco, seja na planilha ou na ferramenta em que ele utiliza para riscos, e colocar qual ferramenta que ele utiliza para minimizar. Essa ferramenta, a principal normalmente a maioria das empresas trabalham com um termo, né? Um termo de confidencialidade, imparcialidade, onde aquele técnico se compromete, aquele profissional se compromete em ser confidencial, né, com as informações que ele tem acesso e ser imparcial naquilo que ele executa, através de conscientização, através de reuniões periódicas, através de DDS, através de e-mails, que possam fazer com que ele visualize o critério de aceitação do cliente como algo em que ele vai se nortear para fazer a calibração e ver se está dentro ou não. Se estiver fora, não tem problema, ele só vai ter que comunicar ao cliente, ele não tem que tentar fazer com que seja ajustado para dentro ou fazer algum mecanismo, alguma forma de que o resultado esteja dentro do que o cliente precisa. Então, quando a gente fala de achar, eu também acho que é uma possibilidade de conflito de interesse. Mas a norma já prevê nessa possibilidade de conflito de interesse, ela já deixa para a gente um item normativo de análise de riscos e oportunidades, e dentro disso, obrigatoriamente, nós temos que levantar todos os riscos à imparcialidade que qualquer organização tenha. Então, se o meu laboratório ele segue 17.25, eu posso assumir outros riscos, mas tudo que eu tenha que seja referente à imparcialidade, eu tenho que considerar e eu tenho que mostrar como eu mitigo esse risco, quais são as ações, com que periodicidade, quem é o responsável por essas ações. Então, está livre de pressões, está livre de conflito de interesse, nós não vamos estar. Mas tem que ter uma ferramenta que funcione para que esse conflito não ocorra e para que o técnico tenha a visão de que ele não precisa, que tudo que recebe em mãos está aprovado. Ele precisa fazer a calibração conforme o procedimento técnico e que, se ele encontrar um resultado não satisfatório, ele vai seguir o protocolo, que seja comunicar ao gestor dele ou informar no registro de medição e entregar a quem ele deve entregar, ou ligar para o cliente, caso ele seja, vamos dizer, o responsável da área e ele tenha essa autorização para ligar e comunicar ao cliente. Então, seria basicamente isso. O conflito, nós não estamos livres, empresa nenhuma, laboratório nenhum. Porém, nós temos Exatamente. A ferramenta para tratar esse conflito. Pode falar. Aí eu queria, Caio, só voltando um pouquinho sobre o critério de aceitação, trazer uma explicação sobre alguns critérios de aceitação em que muitas das vezes o laboratório esquece do conjunto e foca apenas em algo específico. Vamos dizer, por exemplo, que o laboratório ele calibre termorresistências, ele faz calibração de termorresistências. E aí ele determina um critério de aceitação de uma CMC. Desculpa, gente. Uma CMC, ele faz o cálculo e determina uma CMC de meio grau. Aí vamos dizer que o laboratório tem a CMC de meio grau. E aí, com aquela CMC, ele passa a nortear aquela CMC para definir, para colocar o critério de aceitação dele. Essa é a grande verdade, o caminho que a maioria dos laboratórios fazem. O primeiro passo, quando o laboratório está começando a se estruturar, ele vai, calibra os equipamentos, como ele ainda, muitas das vezes, não tem noção de qual vai ser o mercado que ele vai atender, ou ele está atendendo um mercado que não tenha critério definido, ele escolhe um fornecedor, manda calibrar e com aquele fornecimento, ele começa a definir a CMC. Quando ele faz o cálculo da CMC e ele determina, a minha CMC
para termorresistência ficou em 0,5 graus. E aí ele vai ter que usar aquele 0,5 graus como base para o critério de aceitação dele dali para frente. Porque ele não vai poder ultrapassar aquele 0,5 graus. E muitos laboratórios esquecem que não é 0,5 graus da termorresistência padrão. É 0,5 graus de um conjunto. De um forno que tem homogeneidade radial, axial, estabilidade. É 0,5 graus além do forno da termorresistência padrão, do multicalibrador leitor da termorresistência padrão, do multicalibrador ou multímetro leitor da termorresistência objeto, e assim vale para qualquer outro tipo de calibração. Estou dando aqui um exemplo de um serviço que leva em consideração vários equipamentos, como é na termorresistência. Então, quando esse laboratório determina o meio grau como sendo critério de aceitação, ele tem que entender que esse meio grau, ele tem que ter uma tolerância, a gente tem que trabalhar com uma tolerância dentro disso, não dá para trabalhar no limite do meio grau, e esse meio grau, essa tolerância baixa, ela tem que ser distribuída dentre todos esses padrões. Então, ele combinando essas incertezas, elas não podem ultrapassar meio grau. Não é meio grau do estudo de homogeneidade do forno. Não é meio grau da termorresistência. Não é meio grau do multicalibrador. É meio grau do conjunto. Do sistema. Então, vale a pena ressaltar isso aqui, porque muitas das vezes a gente define, o laboratório define uma CMC, e aí quando ele vai posteriormente mandar para a calibração, começa a rodar aquele processo mesmo, a acreditação chega e tudo, ele às vezes esquece que ele está falando de um conjunto que ele definiu, uma melhor capacidade de medição, né? E ele começa a trabalhar as coisas separadas, mas não, ele tem que determinar a incerteza do sistema, o critério de aceitação daquele sistema. Perfeito. Perfeito. Thaís, eu não me recordo agora de quanto tempo tem a live nesse momento. Os 25 minutos que eu falei já praticamente já foram. Essa última pergunta vai ser rapidinha? Vamos tentar encerrar nessa última? Beleza, pode ser. Então, o nosso último tópico seria o que fazer se o critério de aceitação não foi atendido. Recebi o meu instrumento. O primeiro passo é que se o laboratório é acreditado, ele tem que comunicar durante a calibração. Ele não pode deixar de cobrar. Tem também desses problemas. Tem laboratório que acha, empresa que acha, cliente que acha, que a partir do momento que o equipamento não atingiu. Oi? Oi. Deu uma fugida aqui. Empresa que acha que a partir do momento em que o laboratório não conseguiu atingir o critério, e não atingiu não por conta dos padrões, mas porque o instrumento não está atingindo, o laboratório não tem que cobrar aquilo, não. O trabalho foi feito, a calibração foi feita, as leituras foram realizadas, porém o instrumento não atingiu ao que o laboratório pretendia. Depois de ter essa comunicação e receber esse equipamento, um trabalho não conforme tem que ser aberto. E aí a gente vai lá para o item 7.10 da norma. Trabalho não conforme. O trabalho não conforme vai ser aberto para quê? Para que a gente possa investigar a causa raiz dessa não conformidade, né? Desse critério, desse desvio, desse critério. E aí a gente vai investigar o porquê que aconteceu. Nós vamos analisar os riscos associados, porque nós temos que analisar os riscos associados a esse critério. Por exemplo, se o meu padrão da área de pressão, eu mandei ele para a calibração, o padrão da faixa X, que me atende, eu atendo vários clientes com ele, mandei para uma calibração e ele voltou fora do critério. Primeiro passo, abrir o trabalho não conforme. Segundo passo, vou identificar a causa raiz. Primeira coisa, vou levantar, é um instrumento que está em uso há 10 anos. Ele tem uma deriva, ao longo do tempo ele pode ter sofrido modificações na sua estrutura, ou o instrumento sofreu uma queda, o instrumento foi mal manuseado. A investigação da causa raiz é isso, é descobrir por que ele vinha apresentando valores dentro do critério, até nas checagens intermediárias, e de repente parou de atender a esse critério. Eu defini a causa raiz do problema, eu vou ver os riscos associados àquele problema. O meu instrumento
foi verificado há 3 meses atrás e estava dentro. De 3 meses para cá foi feita a calibração agora e ele deu fora. Pronto, eu tenho que avaliar quantas calibrações eu fiz com esse equipamento. Eu tenho que avaliar quais clientes eu atendi, se a incerteza que eu declarei está dentro do pré-estabelecido para os clientes, porque os clientes precisam. Se não, se eu ver que eu não consigo identificar isso, o ideal é que eu recolha nessas empresas em que eu prestei o serviço e faça um recall daquele serviço, porque eu não estou garantindo a confiabilidade do equipamento que eu tenho em mãos, já que uma vez que ele saiu do critério pré-estabelecido. Após analisar esses riscos e verificar esses riscos, eu vou fazer a correção imediata. Aí a correção imediata vai andar junto com o risco, porque uma vez que eu defini qual foi o risco, olha, afetou 3 clientes. Qual é a minha correção imediata? Comunicar esses clientes, recolher esses instrumentos e recalibrar eles com um instrumento que esteja dentro do critério. Pronto, eu fiz a minha ação imediata. Porém, a minha ação imediata, ela apaga o fogo na hora, né? Mas eu tenho que implementar uma ação corretiva. E aí tem muita gente que tem dúvida, porque confunde a correção com a ação corretiva. A correção é o que eu faço para eliminar naquele momento aquela não conformidade, aquela reclamação em que eu recebi, mas a ação corretiva é a ação que eu emprego para que aquela não conformidade ou aquela reclamação não volte a ocorrer. E aí, o que eu faço nesse momento? Eu pego o meu equipamento, verifiquei que ele está fora, eu vou fazer o quê? Verifico todos os demais, ou envio, ou resolvo enviar para calibração, ou resolvo encurtar o prazo de checagem intermediária para que eu não tome sustos, como ocorreu nesse momento, ou vejo alguma outra ferramenta, ou reavalio o fornecedor, ou reavalio a compra de padrões, se a qualidade do padrão comprado não for boa, e aí vai de acordo com a análise desde o início do trabalho não conforme. E aí, definida a ação corretiva, a correção ela é imediata, mas a ação corretiva tem um tempo. E aí você vai determinar, vamos dizer, 1 mês para eu aplicar essa ação corretiva. E após aplicado, nós vamos ver a eficácia daquela ação. Se aquela ação foi atendida, se conseguiu, se teve alguma não conformidade naquele momento, foi recorrente àquele fato. O ideal é colocar na análise de risco, uma vez que um trabalho não conforme desse tipo ocorreu, para que, periodicamente, possa ser feita uma verificação, porque uma vez que ocorreu, a empresa não está livre de que ocorra novamente, e assim a empresa consegue fazer a garantia da qualidade, a garantia da validade dos resultados, que é o principal objetivo da NBR ISO 17025, IEC, né, 17025, na sua versão 2017, é garantir a competência dos laboratórios. E uma vez que nós temos 27 segundos restantes. 25 agora. Uma vez que eu consegui tratar, eu consegui mitigar o risco, eu consigo fechar essa não conformidade e consigo garantir o critério de aceitação pré-estabelecido. Ok? Caio, vamos... Oi, Caio. Oi. A gente fala demais. Tudo bem, tudo bem. Estamos melhorando. Isso aí. Então, encerrando um assunto, só para nós encerrarmos a live, né? Uma vez que tratou a não conformidade, fez esse passo a passo, a gente consegue encerrar esse processo e esse equipamento, ele não precisa automaticamente ser retirado de uso. Para quem entrou agora pela primeira vez, a gente já está encerrando a live, né? Que ultrapassou o momento da primeira. Aí, se quiser ver desde o início, volte lá nos stories da Type. O que acontece é que esse equipamento ele não precisa ser retirado de uso, porque pode ser que o equipamento em que não atenda ao critério no meu setor A ou no meu laboratório A, ele possa atender ao critério do laboratório B. Sim. Então, vale a pena analisar se tem algum outro setor da empresa onde esse equipamento possa ser utilizado e o critério e o valor encontrado na calibração seja válido para atendimento a esse critério.
Então, esse é o passo a fazer. Se verificou que avaliando todas as possibilidades não é possível aproveitar aquele equipamento, é retirar ele de uso, é segregar aquele equipamento e identificar. O laboratório ele tem pela responsabilidade de identificar qualquer equipamento que esteja fora de uso. Não pode se simplesmente, ele ficou fora do critério, vou colocar aqui na prateleira ou no armário. Porque hoje você está no laboratório, mas a visão do risco, né, a consciência do risco é essa. Amanhã pode uma outra pessoa no laboratório e ele não sabe daquele histórico daquele equipamento e pega aquele equipamento para uso. Então, vale a pena a gente alertar para esse fato. Uma vez que eu verifiquei que aquele equipamento estava fora, verifiquei se ele atendia a outro setor da empresa e não atende, eu identifico aquele equipamento e segrego ele. Identifico ele como fora de uso, coloco ele em alguma área da empresa e deixo ele fora de uso, né? Sem utilização. Para outros fins. Ou simplesmente descarta, né? Tem esse fato também. Sucata. Laboratório que prefere não descartar, identificá-la como fora de uso, porque pode ser que em algum momento aquele equipamento sirva para alguma outra utilização. Então, seria basicamente isso. Nós falamos mais de 1 hora, né, sobre critério de aceitação, sobre o que a norma diz sobre critério de aceitação, falamos sobre como definir o critério de aceitação, falamos sobre como tratar um equipamento que a gente receba o certificado dele e ao avaliar ele esteja fora do critério de aceitação. E espero que a gente tenha conseguido atingir o objetivo que tivemos aqui nessa noite. É um assunto muito extenso, então provavelmente nós teremos mais lives futuramente sobre o assunto. A gente pede que vocês que têm nos acompanhado, se tiver alguma dúvida em específico, sobre algum fato, sobre alguma área ou sobre critério de aceitação voltado para algum setor, nos mande, porque a gente tem tempo de trabalhar essa informação para trazer aqui na live. Não adianta, esse tempo de 1 hora não é o suficiente para a gente falar tudo sobre critério de aceitação. Se você tem que definir, é o que a gente falou, não existe um documento específico, você tem que se guiar pelo equipamento que você utiliza, se tem normas vigentes, se tem alguma portaria, se tem alguma exigência do cliente, e assim você definir o seu critério. A gente espera que vocês tenham entendido, e na semana que vem nós falaremos sobre um outro assunto que vai ser disponibilizado no início da semana para vocês. Perfeito, isso aí mesmo. Agradecer a todo mundo que teve paciência aí e obrigado até o momento. E continue com a gente, tá? Esse é um tema, como a Thaís falou mesmo, não é um tema bem complexo. É simples, porém ele é complicado de se executar, mas uma vez executado de uma maneira, vamos dizer assim, eficaz, você consegue, com o passar do tempo, ir melhorando, né? Critério de aceitação, nunca ninguém acerta de primeira, né? E, por favor, não façam uma coisa que, poxa, eu ouço meus amigos falarem que fazem isso daí, ou já fizeram alguma vez, que é procurar na internet uma tabela sobre critérios de aceitação. Poxa, você não tem uma tabela sobre critérios de aceitação? Tem uma lista aí de critérios de aceitação? Manda para mim. Não vai nisso. Que, inevitavelmente, se você tiver uma auditoria, você vai tomar uma não conformidade. Faz de acordo com o seu processo, seja seguro nas suas escolhas, e é isso. É isso aí. Tá bom, pessoal? Nós agradecemos por presença de vocês, e semana que vem estamos de volta. Tá bem? Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau.